Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, em tempos de coronavírus a gente precisa se adaptar e a minha intenção é dar continuidade no conteúdo da apostila de vocês. E eu penso que o melhor caminho, o melhor canal de comunicação que nós devemos ter é no YouTube. Por isso eu criei esse canal para poder ministrar minhas aulas. Bom, a minha ideia vai ser a seguinte: toda semana eu vou postar 2 vídeos. Um vídeo relacionando o conteúdo, a matéria, e um segundo vídeo resolvendo as atividades da apostila. No final de cada vídeo eu vou propor uma tarefa para ser feita e ser entregue pelo meu e-mail. No final do vídeo a gente conversa isso. Bom, eu parti de um ponto em que a parte de equilíbrio estático foi toda à vista. Se isso não aconteceu, quando as aulas se normalizarem, eu volto no assunto, porém eu não posso ficar parado. A gente tem que andar com a apostila, a gente não pode ficar à toa em casa. Então eu resolvi partir de um ponto na apostila que está entre a página 24 e 27, que é a densidade e a massa específica de um corpo. Nós vamos estabelecer relações entre densidade de corpos e vamos diferenciar a densidade da massa específica de um corpo. Tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender o que a hidrostática estuda. Bom, a hidrostática é a parte da hidráulica que estuda os líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos neles submersos. Dentro do estudo da hidrostática nós vamos trabalhar com a ideia de densidade, de massa específica, de pressão. No estudo da pressão nós vamos entender o que é uma prensa hidráulica. Nós vamos entender o estudo que é a força que os líquidos fazem nos corpos, que é o empuxo. Nesse primeiro momento, nós iremos trabalhar com a densidade e a massa específica de um corpo. Bom, então como ela trabalha com os líquidos em repouso, ela vai trabalhar com os fluidos. Fluido é qualquer coisa que pode fluir, ou seja, escoar. Isso inclui os líquidos e os gases. Bom, no estudo da hidrostática, a gente precisa fazer comparação entre corpos. Se um corpo vai afundar ou vai boiar em determinado líquido. Então, para a gente estabelecer essa comparação, sem a necessidade de praticá-la, a gente trabalha com uma grandeza que é denominada densidade do corpo. A densidade de um corpo, ela estabelece uma razão entre a massa do corpo, que pode ser em quilograma, grama ou outra unidade do sistema internacional, com o volume desse corpo, que pode ser medido em metro cúbico, centímetro cúbico, litro, etc. Então, quando eu estabeleço uma razão, ou seja, quando eu divido a massa do corpo pelo volume desse corpo, eu estou calculando a densidade do corpo. Observem que eu estou trabalhando com o volume do corpo. Esse volume ele vai relacionar todo o material que é constituído do corpo. Massa específica de uma substância, que é representado pela letra Mi. A massa específica ela também vai relacionar a massa do corpo com o volume. Só que agora é o volume da substância que compõe o corpo. Então existe uma diferença entre densidade e massa específica. A densidade ela relaciona
todo o material que é constituído o corpo, inclusive as partes ocas. A massa específica não, ela estabelece uma relação com o volume da substância no qual o corpo é constituído. Então, por exemplo, se eu pego um pedaço de 1 quilo de ferro, por exemplo, dependendo do jeito que eu moldo esse 1 quilo de ferro, eu posso determinar para esse corpo sua densidade ou sua massa específica. Quando eu considero apenas o volume da substância no qual esse corpo é constituído, no caso ferro, eu vou estar calculando a massa específica desse 1 quilo de ferro. Agora, se eu moldar essa massa de 1 quilo de ferro de maneira que eu proporcione partes ocas, eu vou estar trabalhando com a densidade do corpo. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração a densidade do ar que o ar está ocupando nessas partes ocas. Tudo bem? Bom, então é isso, ó. Densidade ou massa específica? A diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando falamos de objetos ocos. Guardem isso. Quando eu relaciono as partes ocas, eu estou calculando a densidade do corpo. Quando eu relaciono a substância em si, eu estou calculando a massa específica do corpo. Então, ó, neste caso, a densidade leva em consideração o volume completo. Por quê? Porque ela leva em consideração essas partes ocas. E a massa específica apenas a parte que contém a substância. Bom, aqui foi dado um exemplo de densidade, que ela é usada como padrão para a gente poder calcular densidades relativas. Então, sempre eu relaciono a densidade de um corpo com a densidade da água para saber se esse corpo vai ou não boiar na água. Tá? Então, ó, no Sistema Internacional de Unidades, a densidade da água ela é de 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. O que significa isso? Isso significa que um corpo de 1000 quilogramas pode ocupar um volume de 1 metro cúbico. Isso, quilograma por metro cúbico, é no sistema internacional. Só que quando eu vou fazer experimentos, eu não vou me dispor de 1000 quilos, de 1000 quilos de água, por exemplo, numa região de volume igual a 1 metro cúbico. É dispendioso, fica muito grande. Os cálculos não ficam cálculos precisos. Então, ao invés de eu trabalhar no sistema internacional, a gente trabalha num sistema que é chamado de sistema usual. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico corresponde a 1 grama por centímetro cúbico e que corresponde também a 1 quilograma por litro. Isso daqui é transformação de unidade, é sossegado, dá para a gente trabalhar bem tranquilamente. Então, ó, para líquidos e corpos maciços, não há distinção entre densidade e massa específica. Então, para uma determinada quantidade de água no estado líquido, eu não tenho distinção entre a densidade e a massa específica. Por quê? Porque eu não vou ter partes ocas. Tudo bem? Então a gente pode dizer que a densidade é igual à massa específica no caso da água. Bom, exemplos de como calcular densidade e massa específica de uma substância. Olha lá, ó, foi dado que o corpo abaixo possui uma massa de 2000 gramas. Determine sua densidade e a massa específica do material que o constitui. Se eu quiser calcular a densidade, para eu calcular a densidade, eu tenho que levar em consideração as partes ocas, ou seja, eu tenho que levar em consideração o volume dessa parte oca, no caso é constituído de ar. Então observe o seguinte, para eu calcular a densidade desse material aqui, eu tenho que levar em relação
o volume no qual o material é constituído, que é 400 centímetros cúbicos, e o volume da parte oca, que é 100 centímetros cúbicos. Então eu tenho um total de 500 centímetros cúbicos de volume para uma massa de 2.000 gramas. Como a densidade é a razão entre a massa e o volume do corpo, basta eu dividir 2.000 por 500, eu tenho a densidade desse corpo na ordem de 4 gramas por centímetros cúbicos. Então se eu comparar essa densidade, só voltando aqui, com a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico, esse corpo não boia, ele afunda. Por que ele afunda? Porque a densidade dele é maior que a densidade da água. Bom, aí, como ele possui parte oca, e eu quiser levar em consideração só o material que constitui esse corpo, eu deixo de ter densidade, eu passo a ter massa específica. Então, para eu calcular a massa específica do material, eu vou levar em consideração a massa desse material, que é de 2.000 gramas, que é a quantidade física de matéria que ele possui, e vou dividir pelo volume da substância no qual esse corpo é constituído. O volume dessa substância está relacionado a essa parte cinza aqui, ó. Ele é um volume de 400 centímetros cúbicos. Logo, se eu dividir 2.000 por 400, eu tenho uma massa específica de 5 gramas. Se eu não tivesse parte oca, se esse objeto fosse um objeto maciço, sua densidade e sua massa específica seriam iguais. Tudo bem? Bom, então vamos estabelecer a relação que eu tenho, né? Por que quando eu estou na unidade do sistema internacional, que é quilograma por metro cúbico, e eu quero transformar em grama por centímetro cúbico, por que a relação é dividida por 1000? Observem que na hora que eu estabelecer a relação entre quilograma e metro cúbico para grama por centímetro cúbico, a potência de 10 aqui saiu, de 10 à terceira. Então o que acontece? Quando eu passo da maior para menor, eu divido por 1000. Correto? Era 1 vezes 10 à terceira, passou para 1, logo o resultado foi dividido por 1000. Vamos entender por que isso. As unidades usadas para densidade são, geralmente, o quilograma por metro cúbico, que é a unidade no sistema internacional, e o grama por centímetro cúbico, que é a unidade usual. Vamos então verificar qual que é a relação entre elas. Bom, o que eu vou estabelecer? Primeira coisa, na unidade de comprimento, 1 metro corresponde a 10 ao quadrado centímetros. Ou 1 centímetro é 1/100º do metro, 10 a menos 2. Então, se 1 metro é 10 ao quadrado, se eu estabelecer um expoente 3 aqui para o metro, passando para 1 metro cúbico, eu tenho que multiplicar essa potência de base 10 expoente 2 por ela mesma 3 vezes, ou seja, eu tenho que elevar essa potência de base 10 expoente 2 ao cubo. Por isso que 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetro cúbico. E no contrário, 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos. É só dividir. Bom, qual é a outra relação que eu tenho? Que 1 quilograma corresponde a 10 a terceira grama. Ou 1 grama, fazendo o inverso, corresponde a 10 a menos 3 quilogramas. Então, na hora que eu faço a transformação de 1 quilograma para metro cúbico para grama por centímetro cúbico, o que eu vou estar fazendo? 1 quilograma, 1 vezes 10 a terceira, dividido por 1 vezes 10 a sexta. Dá 10 a menos 3. Olha lá a divisão por 1000. No caso contrário, quando eu passo da menor para a maior, eu multiplico por 1000. Então, se por exemplo, eu tenho 5.000 quilogramas por metro cúbico e eu quero transformar isso em grama por centímetro cúbico, basta pegar 5.000 e dividir por 1000. Eu chego no resultado associado à unidade do sistema usual. O sistema usual é grama por centímetro cúbico, o sistema internacional quilograma por metro cúbico. Então é fácil de guardar. Quando eu passo da maior para menor, eu divido por 1000. Quando eu passo da menor para maior,
eu multiplico por 1000, beleza? Olha as relações aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Então isso aqui ficou legal pelo seguinte, foi o que eu acabei de falar. Olha lá, 1 kg por metro cúbico. 1 quilograma é 1 vezes 10 a terceira grama. 1 metro cúbico, 10 a sexta centímetro cúbico. Então, quando eu divido 10 ao cubo por 10 a sexta, o meu resultado dá uma potência de base 10 expoente menos 3. Basta conservar a base e subtrair o expoente. Quando eu faço contrário, eu multiplico por 1000. Bom, tem uma outra unidade que a gente trabalha no sistema internacional, associada ao sistema internacional, perdão, que é o quilograma por litro. Aí eu tenho que lembrar lá no estudo de capacidade que um cubo de aresta 1 decímetro, que possui um volume de 1 decímetro cúbico, tem a capacidade de armazenar 1 litro de água, por exemplo. Então, ó, vamos entender uma coisa. 1 kg por metro cúbico, eu quero transformar essa unidade em quilograma por litro. Então, eu tenho que mexer no denominador. Eu vou manter o quilograma no numerador. Lá naquelas tabelas de transformações, que eu vou mostrar depois aqui no exercício, que nós iremos resolver, a gente estabelece uma relação entre metro cúbico e decímetro cúbico. É a unidade imediatamente inferior. Então, 1 metro cúbico corresponde a 10 a terceira decímetro cúbico. Como 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, 10 a terceira decímetro cúbico corresponde a 10 a terceira litro. Ou seja, quando eu transformo 1 kg por metro cúbico para quilograma por litro, basta eu dividir por 1000. Então, qual que é a conclusão que a gente chega, que é muito importante? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro. Aqui é tudo relação de transformação de unidade. Tá? Nós não vamos ter muito trabalho não. Por exemplo, se eu quiser, que isso aqui é muito difícil de trabalhar, com grama por mililitro. Como é que eu transformo grama por mililitro em quilograma por litro? 1 grama é 10 a menos 3 quilograma, 1 mililitro é 10 a menos 3 litros. Corta as duas potências, 1 grama por mililitro é 1 quilograma por litro. Beleza, pessoal? Bom, essa é a nossa primeira parte. Eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui. Daqui a pouco a gente volta com as atividades. Tudo bem?